O presidente Alessandro Barcelos fez revelações importantes a respeito de Rafael Borré lá na Alemanha, inclusive que o clube aqui em Porto Alegre observa o que tem acontecido com o colombiano lá no Werder Bremen e inclusive há contatos com o futuro jogador do Internacional. Falou de reforços, Thiago Maia, goleiro, lateral esquerdo e possibilidades de, quem sabe, até esta semana haver novos anúncios. E o futuro do Gustavo Grossi ainda está na berlinda. A gente vai falar sobre tudo isso e tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Boa segunda-feira para todo mundo, um forte abraço, obrigado por todo mundo que está por aqui, se inscrevendo no canal, deixando o like, compartilhando. Não te esquece, ativa o sininho, porque daí quando o conteúdo chegar aqui no canal vai estourar no teu celular. Quero pedir desculpas para vocês, ontem não fiz conteúdo, não repercuti também o jogo, né, a vitória do Internacional no estádio Beira-Rio, um baita jogo, inclusive, né, contra o Ipiranga, mas eu precisava dar uma desopilada no domingo, principalmente porque essa semana agora vai ter viagem para Bagé, uma baita numa quilometragem também de direção e tal, enfim. A gente vai falar do Inter agora, beleza? Não te esquece, fica comigo até o final do vídeo, te inscreve no canal, mais uma vez eu vou te pedir, e a KTO é a minha parceira aqui dos conteúdos, beleza? Eu quero repercutir o seguinte, ó, uma entrevista do presidente Alessandro Barcelos ao Wagner Martins, né, ao Vaguinha, porque assim, o presidente Alessandro Barcelos agora ele vai começar uma série de sabatinas, tanto nos canais identificados, quanto de outros jornalistas. Por exemplo, hoje ele vai no Duda Garbi, no assado do Duda Garbi, e aí vai estar ao vivo também, depois vai ter uma entrevista no Voz do Gigante, já estamos também com data pré-reservada, ou seja, ele vai falar sobre os movimentos do início do ano do Internacional. E aqui são algumas questões bem importantes. Eu vou fazer assim, ó. Eu peguei metade dos conteúdos para a gente repercutir agora pela manhã e a outra metade eu repercuto à noite, beleza? No conteúdo do finalzinho da tarde. Por isso que eu te peço sempre para tu te inscrever. Porque assim, em relação ao que ele falou, estou tentando trazer e pegar alguns bastidores, principalmente na questão do fundo, né, de investidores, que foi inclusive não só uma promessa de campanha, mas é talvez o grande projeto em termos financeiros para o Internacional pegar e fazer estabilizar, né, a questão das finanças agora para 2024, 2025, 2026 como um todo, tá? Ó, vamos lá. O Borré, tá? Gente, nesse final de semana o Borré jogou 4 minutos pelo Werder Bremen. No jogo passado, contra o Bayern de Munique, o Borré jogou metade do segundo tempo só. E o Inter está observando o que está acontecendo com o jogador lá, tem uma pressão do jogador para sair mais cedo, tem pessoas do próprio clube conversando com o jogador e assistindo o jogador o tempo todo, né? No sentido de dar assistência, no sentido de, cara, tu tá precisando de alguma coisa, como é que tu tá aí e tal. A questão também da transferência, né, da Alemanha pro Rio Grande do Sul. Então o presidente fez algumas revelações importantes. Não há, de acordo com o presidente Alessandro Barcelos, por exemplo, um valor estipulado pelo Werder Bremen. Eles já disseram, não vamos liberar o jogador antes. Só que assim, o não vamos liberar antes, ele tem uma data, né, que é o dia 18 de maio, se não me engano, mas é no meio de maio que acaba o campeonato alemão. E ainda tem a possibilidade de, daqui algumas rodadas, eles precisam de mais 6 pontos para se garantir na Série A. E aí, a partir disso, de repente, o Rafael Borré poderia vir mais cedo. E aí entra naquela questão do calendário que a gente já falou, 16 de fevereiro para poder jogar Gauchão e 7 de março para poder jogar ainda no primeiro semestre, se não, só depois da Copa América, isso lá por agosto, bem provável, tá? Então, eu acho que é importante esse destaque, né, porque ele não está jogando, não está em ritmo de competição, porque teve a parada, né, das festas de final de ano, e depois jogou praticamente um amistoso só, e aí depois que foi anunciado pelo Internacional, meio que ficou à margem, né, foi escanteado, e o Werder Bremen vai ficar fazendo
questão aí com ele, né? Deixando ele no banco, deixando ele só treinando, porque praticamente sabe que ele não vai continuar depois, agora no meio do ano, tá? Na questão, inclusive, de reforços, ele citou que o Thiago Maia, o Inter ainda não descartou o jogador. E aí aqui é um bastidor, é muito mais pelo jogador do que qualquer outra coisa, porque o Inter está tentando o tempo todo fazer com que o Flamengo aceite as condições impostas, né, que são os 3 milhões de euros parcelados e mais ainda 800 mil euros em metas que o Thiago Maia venha a conseguir com a camisa do Internacional, só que o Flamengo está irredutível, né? Só que quando eles voltarem dos Estados Unidos, pode haver uma modificação aí, né, nessa questão da novela toda que está acontecendo com o volante de 26 anos lá do Clube Carioca. Nesse sábado, agora nesse final de semana, ele jogou, foi titular, inclusive, o Thiago Maia, contra a Portuguesa Carioca. E aí, óbvio, vai ficar jogando Carioca, né? Tá jogando enquanto os principais jogadores do time estão lá jogando Florida Cup e estão fazendo uma pré-temporada de luxo, né? É óbvio, né, que as coisas daqui a pouco vão estremecer lá no vestiário e aí ele vai pegar, vai falar com o Marcos Braz assim que ele estiver no Brasil e aí as coisas podem mudar de figura. Destacou que o Cuejar não vem, Cuejar não é um nome caso o Thiago Maia não feche, mas que há conversas avançadas com o camisa 5 e que poderia inclusive haver um anúncio esta semana. Então é um anúncio que é um jogador que ninguém descobriu ainda, é um jogador que meio que a gente ainda não noticiou, não só aqui no canal, mas os próprios colegas também. Então já fica essa expectativa aí do que o presidente Alessandro Barcelos pode estar organizando. Na questão goleiro e lateral esquerdo, ele corroborou o que o Kudê falou, né? Olha, tô muito tranquilo com o Antony, ele tem que ganhar uma minutagem, tem que fazer os seus jogos agora no Campeonato Gaúcho, como vem fazendo, e de repente a gente até contrata um goleiro. Só que assim, essa fala, ela é externa, ela fala para segurar a ansiedade do Antony, fazer com que o Antony fique calmo, tranquilo, debaixo das traves. Vale lembrar, né? 3 jogos, 3 clean sheets, né? 3 jogos sem sofrer gols ou Internacional, seja com a defesa titular, seja com a defesa reserva. Só que, o seguinte, na 10ª rodada do Campeonato Gaúcho vai haver o Grenal, e ali talvez seja o grande teste do Antony no sentido de um ataque um pouco mais forte, jogadores de, né, hierarquia maior, porque agora nesse momento são times um pouco mais fracos, né? Com todo respeito, claro, né, aos times que o Inter já enfrentou, que é o São Luís, o Avenida e o Ipiranga, mas nem se compara com clubes de Série A, como o Juventude, como o próprio Grêmio, agora como eu falei no Clássico Grenal. Então tem também um outro bastidor, né, que é o seguinte, tu imagina se dá um problema, não quero nem falar direito isso, mas imagina, dá um problema com o Antony, tá? Na véspera do Grenal, e aí tem que jogar com o Diego, o jogador do Sub-20, né, que é da base, que também não teve nenhum jogo pelo profissional. Fica complicado, né? E o Rocher, por mais que esteja agora na parte da manhã já fazendo alguns trabalhos físicos no gramado, a expectativa ainda é que tenha 2 semanas, no mínimo, fora. Conversei com algumas pessoas lá nos bastidores do Beira-Rio agora nesse jogo do final de semana, no sábado, e me disseram que o Rocher ainda sente dor, principalmente nos contatos, seja com a bola, seja nas quedas, seja em se esticar, por exemplo, para pegar uma bola numa hora, num cruzamento, por exemplo. Então, como o goleiro tem o tempo todo de contato, seja com o solo, seja com a bola, seja com o companheiro, eles ainda vão segurar no mínimo mais 2 semanas para o Rocher poder estar em campo. Então, daqui a pouco, cara, estamos ali no meio, de repente, de fevereiro, ainda tem 2, 3, 4 rodadas antes do Grenal para o Rocher, de repente, pegar ritmo de competição e aí volta o Rocher. Eu vou te dizer que eu tô com um cutuco de que o Rocher volta no Grenal. Tá? Mas, enfim, é uma expectativa em cima dos goleiros do Internacional. E para a gente fechar, Gustavo Grossi, tá? Que é o diretor executivo das categorias de base. Vai haver uma reunião com o Gustavo Grossi agora nos próximos dias para definir o futuro dele no clube. Ele que tem contrato até março, dia 10 de março. E assim, né, cara, vamos meio que pensar. O cara chegou do River Plate como um bam e tal, e a própria direção exaltando demais, né, a contratação, isso e aquilo.
Se ele ainda continuasse nos planos ou continuasse com a mesma moral perante os dirigentes, eu acho que ele não ia esperar, os dirigentes não iam esperar até o último dia de contrato, ou até praticamente um mês antes de encerrar o contrato, para renovar com ele, né? Todo mundo diz que ele tem propostas de outro clube do Brasil. Mas eu conversei com algumas pessoas próximas ao Gustavo Grossi que me afirmaram. Ele, Gustavo Grossi, já disse o seguinte: no Brasil não vai para outro clube que não o Inter. Ele não trabalhará em outro clube no Brasil que não o Inter. Ou seja, esquece Flamengo, Corinthians e Companhia Limitada. A questão dele está com o Internacional. O projeto no Brasil dele é do Inter. Senão ele, sei lá, volta para a Argentina, vai para outro mercado aí do mundo, beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Mais uma vez eu vou te pedir, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação, beleza? Tamo junto, um forte abraço. Tchau!